Paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Que alegria poder estar aqui essa noite, essa manhã, né? Na verdade, não é noite ainda. Essa aqui é a minha segunda casa, lugar onde eu fui. Quando eu digo lugar, eu digo a igreja, né? Porque eu era em outro lugar, mas agora é aqui, onde eu fui consagrado ao presbitério, né? Fui consagrado ao presbitério pelo pastor Messias, e isso em 2008, né? Congreguei aqui, nossa, foi um tempo maravilhoso. Depois voltamos em 2017, desculpa, para mais um ano, e Deus tem abençoado, né? Essa casa, Deus tem abençoado essa família, Deus tem abençoado essa igreja, na pessoa do pastor Messias, a irmã Norma, um casal que dispensa, né, comentários, gente de Deus, gente séria, gente que por onde você passa, você ouve falar, né? É uma família que abraça, são pastores que cuidam, é gente que acolhe, né? E que ajuda a matar um pouco dessa ausência da nossa família do Brasil, né? Porque aqui nós somos tratados como filhos, e isso é um mistério de Deus aqui nesse lugar. Então, vocês são extremamente abençoados por terem os pastores que têm, revendo amigos aqui, né? Gente querida, pastor Tiago me abençoando hoje no piano, homem de Deus, né? Tanta gente que nós aprendemos a amar está nesse lugar. Então, eu fico feliz de estar aqui pelo convite, né? Eu compartilhei com um pastor que estaria aqui na cidade, ele falou, não, então passa aqui, fala para a juventude, nós vamos fazer uns ajustes aqui no evento e tal, e você vem aqui e abençoa nossa juventude, e eu estou muito feliz de poder cooperar essa manhã. Estou morando ali em Hyannis, no Cape Cod, né? É no norte, é frio e tem neve, pronto, resumindo é isso, mas no verão é bem cheio, eu descobri isso esse ano, me lembra a região dos lagos ali no Rio de Janeiro, é um lugar de veraneio, né? Muita gente foge para lá, no verão fica bem cheio, mas no inverno fica bem frio. Então Deus sabe de tudo. Estamos vivendo essa temporada lá, amém? É o que Deus tinha para hoje. Irmãos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4, verso 18 e 19. Muita gente nova, para quem não me conhece, sou casado com a Daniele, né? Já vamos fazer 14 anos de casados. Obrigado, Valor. Tem duas filhas, a Rayane de 7 anos e a Lorena que fez 4. As figurinhas, a gente se fala todo dia, elas me ligam, é uma família abençoada, sou um homem muito abençoado por Deus, posso confessar isso aos irmãos. Mateus 4, verso 18 e 19, Mateus 4, verso 18 e 19, e diz assim: e Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Essa manhã eu quero falar sobre propósito, quero falar sobre vivendo por algo maior, vivendo por algo maior. Essa passagem que nós acabamos de ler, ela retrata o exato momento em que Jesus chama alguns homens para se tornarem seus discípulos. Aqueles homens estavam ali vivendo suas vidas normalmente, preocupados com sustento, com trabalho, com família, com rede, com peixe, com o dia a dia de uma pessoa normal, e não tem absolutamente nada errado com isso. Mas naquele dia, Jesus os chamou para viverem por algo maior. Jesus chamou aqueles homens para viverem por algo maior do que redes, maior do que barcos, maior do que peixe, maior do que dinheiro, maior do que tradições familiares. Jesus os chamou para viverem por algo especial, para viverem por um propósito.
Quando eu olho essa passagem, eu vejo que a Bíblia ela é perfeita, ela é a palavra de Deus, ela não muda. Um texto escrito há tanto tempo atrás consegue retratar com tanta fidelidade os dias de hoje, porque hoje nós estamos exatamente como aqueles homens que iam se tornar discípulos. Estamos vivendo nossas vidas normais, preocupados com o nosso dia a dia, com o sustento da nossa casa, com a criação dos nossos filhos. Os jovens e adolescentes que estão na escola preocupados com o futuro, com que carreira vai seguir, o que vai fazer da vida, estão vivendo as nossas vidas de uma forma normal e tranquila. Mas eu creio que assim como nessa passagem, Jesus está aqui essa manhã, nos chamando para viver por algo maior do que tradições, do que dinheiro, do que cultura. Jesus está nos chamando para viver por algo maior, para viver por um propósito. A grande mídia, a sociedade, esse sistema mundano hoje, se você percebe, ele te força, ele quer fazer você viver por um carro, ele quer fazer você viver por uma casa. Esse sistema hoje quer fazer com que a razão da sua existência seja um iPhone 11 Pro, porque tem 3 câmeras. Quer fazer você viver por um tênis, quer fazer você viver por uma roupa, quer fazer você viver por uma viagem, por uma experiência, por um status, por coisas que perecem. O sistema hoje quer fazer a gente viver por coisas que passam, por coisas que se perdem, por coisas que vão embora, por coisas que podem ser roubadas. Mas Jesus está aqui essa manhã nos chamando para viver por coisas eternas, por coisas espirituais, por coisas que não passam, por coisas que juntam tesouro no céu. Jesus está te chamando para viver por algo maior, para viver por um propósito. E por que isso é tão importante? Porque quando o ser humano descobre o propósito da sua vida, a sua vida muda. Até você descobrir o propósito, você é levado pela sociedade, pelas ideias, pelas correntes filosóficas, você é levado. Até o dia que você entende o propósito da sua vida. Aí seus olhos se abrem. Aí você passa a entender o porquê de muitas coisas. E a sua vida converge agora para a realização daquele propósito. Eu lembro quando eu descobri ainda criança que eu ia ser pastor, a minha vida inteira passou a convergir para aquele propósito. Eu entendi que eu tinha sido chamado a viver por algo maior do que eu mesmo, algo que transcende. Há uma causa que começou há mais de 2000 anos atrás, lá naquela cruz, e transcende a existência humana. É algo sobrenatural. Eu fui chamado para viver por isso, e hoje eu dedico minha vida a isso, a viver por algo maior. Jovem, essa manhã Deus está te chamando a viver por algo que é maior do que você, e você precisa entender isso. A viver por uma causa, a viver por um propósito. Eu quero te explicar alguma coisa sobre propósito. Você quer viver por um propósito? Quer viver por algo que é maior do que você? Então deixa eu te explicar. Em primeiro lugar, propósito não se escolhe, se descobre. Hoje nós estamos tendo problemas, porque as pessoas querem escolher o propósito das suas vidas. Não funciona assim. It doesn't work like that, como dizem os gringos. Você não escolhe, você descobre. Você não pode escolher. Quem escolheu o propósito da sua existência foi Deus. Muito antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, foi Deus que disse: vou levantar fulano e vai me servir dessa forma. Porque a Bíblia diz que os passos de um homem bom são ordenados pelo Senhor. Então Deus nos escolheu na sua presciência para servirmos a Ele em áreas específicas. Então eu não posso escolher. Porque se eu for escolher, a nossa carne, ela sempre quer escolher o que é melhor para nós, baseado naquilo que nos dá prazer, ou retorno, ou dinheiro, ou status, ou poder.
Por isso é que eu não posso escolher, porque eu vou errar. Eu não escolho o propósito, eu descubro o propósito. O propósito já existe, ele já foi escolhido, ele já foi estabelecido. Agora eu preciso orar para Deus me ajudar a descobrir para que eu nasci. Porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus quer fazer você viver por algo maior do que você mesmo, e você precisa descobrir o que é. Agora, outra coisa importante é que se você quer viver por um propósito, você vai precisar tomar uma decisão sobre isso. Não se vive por um propósito por acidente. Você nunca vai ver alguém vivendo por algo maior acidentalmente. Não. Se você vê alguém vivendo por uma causa, por um propósito, por algo maior, você pode ter certeza, essa pessoa teve que tomar uma decisão sobre isso. Porque a partir do momento que você descobre o propósito, agora você precisa decidir sobre ele. Como assim, pastor? Eu conheço muita gente que já descobriu o seu propósito, mas não vive para ele. Muitas pessoas já me disseram, eu sei que eu sou chamado para servir a Deus como pastor. Mas o que você faz? Qualquer outra coisa, menos isso. Não, eu sei que eu fui chamado para servir no louvor. E aí, está fazendo? Não estou. Eu sei que Deus me chamou para servir na área da medicina, para ajudar a curar pessoas e salvar vidas. E aí, está estudando? Não. Elas até descobriram o propósito, mas ainda não tomaram uma decisão sobre ele. Então, se você quer viver por algo maior, se você quer viver por um propósito, você precisa tomar uma decisão no exato momento em que você descobre o propósito da sua existência. Nem sempre vai ser um propósito fácil, nem sempre vai ser um propósito que vai te promover, nem sempre vai ser um propósito que vai te colocar numa plataforma, mas a partir do momento que você descobriu para que você nasceu, você precisa tomar uma decisão. E aí o terceiro passo é, depois que você decidiu, você precisa ficar firme nesse propósito até o fim. Porque propósito não se desiste, se insiste. Se insiste, é claro que se insiste. Você descobriu o propósito, não significa que agora tudo na vida vai correr facilmente para você alcançar o propósito. Não é assim. Então você precisa tomar uma decisão e depois precisa insistir nessa decisão. Você precisa se fortalecer naquela decisão. Por quê? Porque começar, todo mundo começa. Agora só vence quem termina. Só vence quem chega no final. Quem atravessa a linha final, aí vence. Agora a linha da largada, vai ver em qualquer maratona. Da largada, deu o tiro pro alto, uma multidão sai correndo. Vê quem chega no final. Começar, qualquer um começa. Terminar é para poucos. Então você descobriu o propósito da sua vida? Toma uma decisão sobre isso. Tomou uma decisão? Permaneça firme nesta decisão e vá até o fim, custe o que custar, porque não foi você que escolheu, foi Deus que escolheu para você. Então você decide, aceita, insiste e vive o propósito pelo qual você nasceu para viver. Vive, insiste. Nem sempre vai ser agradável, nem sempre vai ser bom, muitas vezes vai te custar lágrimas, mas você insiste, porque você não tem outra opção. Você não tem como ser feliz fora do propósito. Você pode viver fora do propósito, pode, mas você não pode ser feliz fora do propósito. A sua realização pessoal, ela está no centro da vontade de Deus. Ela está no motivo pelo qual Deus criou você. Quando você encontra esse propósito, aí você se sente realizado. Às vezes sem dinheiro, mas realizado. Às vezes sem mansões, mas realizado. Às vezes não com a carreira que você sonhou, mas realizado. Pela convicção de se estar no centro da vontade de Deus. Vivendo por algo maior. Jesus passou lá e falou: vem comigo, larga esses barcos, larga essas redes, larga o dinheiro, larga a segurança financeira que vocês têm aí, larga essa tradição de larga tudo e vem, porque eu vou fazer de vocês pescadores. Mas eles já eram pescadores. Mas Jesus disse: agora serão pescadores de homens. Agora vocês vão começar a viver por algo que é maior do que vocês. Vocês vão parar de pescar peixe, vão começar a pescar gente.
Gente, pastor, como que eu sei que eu descobri o propósito da minha vida? Como que eu sei que eu descobri o propósito da minha existência? Vou te dar 2 sinais e uma certeza. 2 sinais e uma certeza. Primeiro sinal de que você pode ter encontrado o propósito da sua vida é quando você encontra algo que te incomoda muito. O propósito da sua existência pode estar escondido dentro de algo que te incomoda muito. Pastor, não faz sentido. Se me incomoda, significa que eu tenho que ficar longe daquilo. Não. Se te incomoda, às vezes é o sinal de que Deus criou você para resolver aquele problema. Pode ser o sinal de que você encontrou o propósito da sua existência. Às vezes coisas que nos incomodam absurdamente são sinais de Deus de que fomos criados para resolver aquelas coisas. Aquelas coisas. Desordem te incomoda absurdamente? Então às vezes Deus te criou para organizar coisas, para pôr as coisas em ordem. Pode ser um sinal do seu propósito, pode ser um sinal da sua missão, pode ser um sinal do porquê Deus te criou. Não é isso? Às vezes você nasceu para colocar coisas em ordem, mas a desordem te incomoda absurdamente. Às vezes a desonestidade é uma afronta, te incomoda. Então às vezes você foi alguém que nasceu para trazer honestidade, para implantar honestidade aonde você chegar. Pode ser um sinal do seu propósito, porque desonestidade te incomoda absurdamente. Às vezes descaso te incomoda num nível absurdo. Então às vezes é um sinal de que você nasceu para cuidar, para ajudar. Às vezes o abandono te incomoda, você pode ter nascido para abraçar. Pode ter nascido para... Eu nunca esqueço, né? Nunca esqueço. Na segunda gravidez que a Dani teve, a minha esposa, quando veio a Lorena, a mãe dela foi lá nos ajudar, só que ela não pôde ficar muitos dias, foram poucos dias, foram 2 ou 3 dias, rápido, e ela teve que voltar para a cidade dela, a minha sogra. E a Dani sentiu muito, porque ela estava com uma nenenzinha recém-nascida, precisando de ajuda, e a mãe não pôde ficar. E sabe o que ela fez com isso? Em vez de reverter isso em mágoa, raiva, ódio, rancor, ela reverteu isso em ajuda. Ela não pode ver uma mulher grávida perto de ter luz, de dar a luz, que ela vai e ajuda. Ela vai lá e lava a roupa da mulher, da criança que vai nascer, passa a roupa do bebê, do marido, ela vai e ajuda. Ela reverteu aquilo, porque ela entendeu algo que incomodou muito ela, pode ser um sinal do que ela veio e ela precisa fazer e resolver. Então começa a prestar atenção em coisas que te incomodam, coisas que te angustiam, certo? Porque pode ser um sinal do seu propósito, pode ser um sinal de que Deus chamou para resolver aquilo. Falta de pontualidade é um problema grave. Às vezes isso te incomoda muito, Deus pode estar te chamando para resolver. Entre outras, inúmeras coisas nascem de coisas que nos incomodaram. Hoje no mundo, grandes soluções só surgiram a partir de grandes problemas. Grandes milionários se tornaram milionários porque resolveram grandes problemas. Por quê? Porque algo começou a incomodar. Eles criaram uma solução para aquilo que se reverteu em finanças. Você tem que começar a prestar atenção. O que te incomoda? O que te incomoda? Pode ser um sinal. Agora, um outro sinal, pode ser o sinal de que é o seu chamado, é a sua paixão. É por algo que você é extremamente apaixonado, pode também ser o sinal do seu propósito. Pode ser o sinal do seu propósito. Se você é uma pessoa extrema, e quando eu falo paixão aqui é no sentido espiritual puro, falando de paixão carnal. Você é alguém que tem paixão por música. Pode ser um sinal da sua vocação, do seu chamado, do seu propósito, do porquê que Deus te criou. Às vezes você é apaixonado pela ministração da palavra de Deus. Você ama sentar e ouvir, mas às vezes pode ser um sinal que você também foi chamado para falar. Preste atenção no seu coração, no seu tesouro, nas paixões que Deus colocou em você. Por quê? Porque vocação sem paixão não leva a nada. Um vocacionado que não é apaixonado pelo que ele foi chamado para fazer, ele vai fazer mal e porcamente. Então as paixões podem ser sinais. As paixões podem ser sinais. Pastor, eu sou apaixonado por criança. Pode ser um sinal de que Deus te chamou
para ser ministro de crianças, para ministrar sobre a vida de crianças. Pastor, sou apaixonado com tecnologia. Pode ser um sinal, você pode servir na casa de Deus. Hoje em dia tem espaço para todo mundo. Pastor, sou apaixonado em cuidar de pessoas. Deus pode estar chamando você para cuidar, de repente na área da medicina, na área da enfermagem, de repente na área da psicologia, de repente no acolhimento, no abraço, num asilo. Eu não sei, mas coisas também que somos terrivelmente apaixonados por essas coisas podem ser um grande sinal do nosso propósito. São sinais. Agora eu vou te dar uma certeza. Te dei 2 sinais, coisas que te incomodam, coisas que você é apaixonado. Agora eu vou te dar uma certeza. Pastor, como que eu sei que eu descobri o propósito da minha vida? Você descobriu o propósito da sua vida quando você descobriu algo que vale a pena morrer por aquela coisa. Agora é uma certeza, não é um sinal. Quando você descobre algo que vale a pena morrer por aquilo, você descobriu o propósito da sua existência. Jesus passou naquela praia, chamou aqueles homens e ofereceu a eles uma causa pela qual valia a pena morrer por ela. Era o propósito da vida deles. Vou dar um outro exemplo simples aqui. Criar filhos é um sinal, é uma confirmação do seu propósito, porque qualquer pai morreria pelos seus filhos. Quando você descobre uma causa que vale a pena morrer por ela, é o seu propósito, é o motivo pelo qual você nasceu. Aí eu te pergunto, você morreria pelo seu namorado? Morreria pela sua namorada? Você morreria pelo seu celular? Você morreria por um carro novo? Estou falando de dar a sua vida. Por uma casa nova? Você morreria por um documento? Você morreria por um diploma de faculdade? Não. Logo, não é o propósito da sua existência. Faz parte da sua existência. Num mundo como hoje, todos nós precisamos de um telefone celular. Todos nós precisamos de roupa para vestir. Se podemos estudar, melhor ainda. Faz parte, mas não é o propósito. Não viva como se o propósito da sua existência fosse ter o último iPhone da moda. Não viva como se o propósito da sua vida existencial fosse ter um namorado ou uma namorada. Não viva como se o resumo da sua vida fosse finalmente conseguir comprar uma casa própria nos Estados Unidos da América. Não viva, porque esse não é o propósito da sua existência. Faz parte da sua história, mas se não vale a pena morrer por isso, logo não é o propósito da sua vida. Agora Jesus chama aqueles homens e diz: eu vou dar uma causa para vocês, mas por essa causa vocês podem morrer por ela, porque vale a pena. Era a pregação do Evangelho, era a salvação de almas, era pescar gente, era puxar gente das trevas para a luz. Era uma causa pela qual valia a pena morrer. E eu vou te falar sobre 3 experiências de pessoas que viveram por algo maior, que viveram por uma causa, que viveram por um propósito, que valia a pena morrer por ele. Qual foi a experiência deles? E a gente ora e encerra. O primeiro deles está em Atos 20, verso 24. E diz assim: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Está aqui o exemplo de um homem que viveu por algo maior do que ele mesmo, que viveu por um propósito, que viveu por uma causa. Ele vira e diz: não faço questão de nada, nem tenho a minha vida por preciosa. Agora preste atenção nisso. Depois da salvação em Cristo Jesus, o bem mais precioso que nós temos é a vida. É a vida. Não é seu carro, não são seus bens, é a vida. Deus nos presenteou com a vida, com o fôlego de vida. Ele soprou e nos deu direito a uma existência aqui na terra. É o bem mais precioso que nós temos. Deus colocou em nós um dispositivo de segurança que faz com que a gente deseje viver acima de tudo e não morrer. Então, quando você é afligido por uma doença, ainda assim você quer viver. Quando você perde tudo, ainda assim você quer viver. Quando você tem uma experiência traumática, ainda assim você quer viver. Foi Deus que colocou isso em nós, para a gente não tentar suicídio toda vez que a gente tiver uma experiência ruim. Então nós recebemos um presente de Deus que se chama vida, e nós queremos viver, e tudo em nós quer viver. Mas nós estamos ouvindo um homem aqui dizer
que ele não tem mais a vida dele como algo precioso, que o maior presente que Deus nos deu depois da salvação, que é a vida, para ele perdeu o seu valor, não é mais tão importante assim. Como pode alguém dizer, minha vida não é mais importante, minha vida não é mais preciosa? Quem é capaz de fazer um negócio desse? Só faz isso aquele que vive por algo maior, aquele que encontrou o propósito da sua vida. Quando você encontra o propósito da sua vida, aí você entende que o propósito é mais importante do que a sua vida. Por isso Paulo diz, não tenho a minha vida por preciosa, minha vida não é mais importante, porque agora o que é mais importante é o propósito, que eu escolhi, não, que eu descobri. Então minha vida não é mais importante. Então o que importa agora, Paulo? Importa é que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. O quebra de paradigma, foi invertido as prioridades. Antes minha prioridade era me manter vivo acima de todas as coisas, agora não mais. Se eu precisar morrer pela causa que eu descobri, vale a pena. Gente, isso é muito sério. Só faz isso quem encontrou o propósito pelo qual Deus o criou. A segunda experiência está em Daniel 3, a partir do 16, e diz assim: responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre esse negócio. Eis que o Deus que nós servimos pode nos livrar da tua mão e nos livrará da fornalha e da tua mão, ó rei. E fique tu sabendo que mesmo que ele não nos livre, nós não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que tu levantaste. Então você conhece a história. A nação inteira está lá parada, diante da estátua de ouro que Nabucodonosor levantou. E ele disse, no som da trombeta, todo mundo se ajoelha e adora. Eu não estou perguntando se você gostou, se é o que você quer fazer, se você entendeu, não interessa. Eu sou o rei, você abaixa e adora essa estátua que eu criei. E aí todo mundo foi e adorou. Mas 3 jovens ficaram em pé. E chama atenção, né? Quando alguém vai contra a correnteza. E alguém falou com o rei, ó, tem uns caras lá atrás que não estão adorando a imagem. E o rei Nabucodonosor falou, o quê? Eles são loucos? Eu vou matar eles. Chamou eles lá e falou, ó, vou dar outra chance, hein? Vai tocar de novo, todo mundo vai adorar, vocês adorem. Senão eu vou matar vocês. Eu não estou falando de prender, eu não estou falando de dar direito a um julgamento justo. Eu não estou falando de nada disso. Ou ajoelha ou morre. E mais uma vez, a sua existência está colocada em xeque. Ou o propósito ou a vida é mais importante. E aí nós vemos os 3 jovens falando, Nabucodonosor, com todo respeito, eu sou uma autoridade, nós não vamos adorar essa imagem, porque o Deus a quem nós servimos vai nos livrar da tua mão. E mesmo que ele não nos livre, fique tu sabendo, ó rei, nós não vamos fazer isso. Mas peraí, eu acho que vocês não estão entendendo. A gente não deve falar o mesmo idioma. Eu disse que eu vou matar vocês. Não, rei, acho que o senhor não está entendendo. Eu disse que eu não vou adorar essa imagem. Mas vocês vão perder a vida. Mas se eu adorar essa imagem, eu perco mais do que a vida. Eu perco a fé no Deus que eu sirvo. Eu perco o pacto que eu tenho com Ele. Eu perco a aliança de sangue que começou lá desde Abraão. Eu perco muito mais do que a vida. E aí eles tocaram de novo. E o povo ajoelhou de novo. E os 3 ficaram em pé de novo. E você conhece a história. Aquece a fornalha. Esses caras estão achando que são quem? Aquece lá, 7 vezes mais. Vai, bota para aquecer. E aí pegaram os 3 jovens e jogaram dentro da fornalha. Era para morrer instantaneamente. Era para morrer instantaneamente. Mas diz a Bíblia que depois de um tempo, o rei vai lá ver, e eles estavam lá passeando no fogo, e não estavam sozinhos, tinha mais alguém com eles, e
E ele diz: tem mais alguém lá? E o semblante dele, a aparência é de como o filho dos deuses. Eles não só estão vivos, como andando, e tem mais alguém lá que nós não jogamos lá, mas que tem poder para entrar e sair da onde quer. E eles saem, e o nome de Deus é glorificado. Quando o propósito é mais importante do que a sua própria vida, o nome de Deus é glorificado. Os homens têm que se dobrar e reconhecer que existe um Deus, que esse Deus é verdadeiro, que só existe um. E a gente sabe o que a Bíblia diz: um dia, todo joelho vai ter que confessar, toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Eram jovens, podiam ficar com medo, podiam dizer: Senhor, o Senhor conhece o nosso coração, nós vamos dobrar aqui rapidinho, só para Ele não matar a gente, e depois a gente prega mais, depois a gente vai ser ainda mais eficaz e efetivo no ministério. Não, nós não vamos fazer. Por quê? Eles estavam vivendo por algo que era maior do que eles, que ia além, que transcendia a vida deles. E o último está em Atos 7:55. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava sentado à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Porque crente não morre, crente dorme no Senhor. Está aqui o exemplo de um outro jovem, que descobriu o propósito da sua vida, o propósito da sua existência, e começou a viver por aquele propósito, e ele não negociou o propósito, e ele estava pregando a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, e ele viu que a coisa ficou feia para o lado dele, que ele ia ser morto. Os homens ficaram irados e começaram a pegar em pedras. Ele ia ser apedrejado. Naquele momento em que ele viu que ia morrer, ele podia falar: peraí, esquece tudo que eu falei, cada um segue seu caminho, vamos ser felizes, não? Deixa eu vou pregar em outro canto, vocês ficam aí com a fé de vocês, eu fico com a minha, que o negócio agora é respeito e tolerância. Ele falou: não, o que eu descobri é maior do que eu mesmo, é muito maior. A causa pela qual eu vivo é uma causa que começou na eternidade, e ela vai terminar na eternidade. Vale muito mais do que a minha própria vida, do que o presente que eu recebi de Deus. E aí diz a Bíblia que ele permaneceu firme, e não só permaneceu firme, como falou: estou vendo o céu aberto, e estou vendo Jesus de pé. E eles, irados, começaram a apedrejá-lo. E ele podia morrer gritando: vocês vão tudo para o inferno, estão condenados. Mas sabe o que ele morreu gritando? Jesus, não joga esse pecado em cima deles, não. Não bota na conta deles. Não culpa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Estevão morreu, e morreu perdoando, sendo apedrejado, mas perdoando. Às vezes a gente não aguenta, irmão, pessoas falando mal da gente, a gente já metralha de volta. Ele estava literalmente sendo apedrejado, ficando quase inconsciente, sentindo a dor do impacto das pedras no corpo, na cabeça, mas perdoando.
liberando perdão, preocupado com a salvação daquelas almas que estavam apedrejando ele. E ele diz: Jesus, por favor, não bota isso na conta deles. Eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Meu irmão, só alguém que vive por algo maior, só alguém que descobriu o propósito da sua vida, é capaz de abrir mão, às vezes, do seu próprio direito de defesa, para a salvação de outros. Para a salvação de outros. Essa manhã Jesus está aqui, igual estava naquela beira da praia aquele dia, falando: vem comigo, eu quero fazer você viver por algo maior, eu quero te levar para um outro nível, eu quero te levar para uma outra dimensão, aonde essas coisas terrenas não vão ter a primazia na sua vida, não vão tomar o seu coração, não vão roubar a sua essência. Vem comigo, eu quero fazer de você pescador de homem, eu quero fazer você viver por um propósito, por uma causa pela qual vale a pena morrer por ela, se for preciso. A nossa geração precisa se arrepender, muitas vezes a gente não está conseguindo viver por essa causa, quem dirá morrer por ela. Jesus não está nem pedindo hoje para a gente morrer, está pedindo para a gente viver por essa causa, viver por esse propósito, entregar nossa vida por isso, dedicar nossa vida por isso, saber que aonde quer que a gente esteja, nós somos mensageiros do Senhor, embaixadores de Cristo. Eu fico extremamente incomodado com cristãos que acham que têm o domínio sobre a sua própria vida. Eu faço o que quer, pastor não manda em mim, igreja não manda em mim, não sei o quê. Isso demonstra uma profunda falta de conhecimento bíblico, se é que você realmente é cristão. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5,15, olha o que a palavra de Deus nos diz: porque Ele morreu por todos, toda a humanidade, para que os que vivem, quem são os que vivem? Nós que temos Jesus. Para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por todos, ele não fez acepção de pessoas, mas quem o recebe, vive. Para que os que vivem, para que os que estão vivos hoje, não vivam mais para si mesmos, mas passem a viver por aquele que por eles morreu e ressuscitou. Resumo da ópera: se você entregou sua vida a Jesus, você perdeu o direito de viver para você, porque foi para isso que ele morreu, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Então agora não é mais a sua vontade, é a vontade dele. Não é mais o seu sonho, é o sonho dele. Não é mais o seu projeto de vida, é o projeto dele de vida para você. Não é mais o seu propósito, é o propósito dele. Porque para isso ele morreu, para você perder o direito de viver para você e passar a viver para ele. Então agora onde você chega, você não chega para fazer o que você quer, você chega para fazer o que ele quer. Pastor, mas eu sou jovem, eu tenho uma vida inteira pela frente, posso decidir isso mais tarde? Não pode. Como diz o pastor Silas Filho, ninguém tem o ticket que garante o dia de amanhã. Ninguém tem. Ninguém tem. Ano passado eu ainda morava aqui, eu fui no enterro de um jovem. O nome dele era Ralph. Morreu com 37 anos, assolado por uma enfermidade chamada câncer, que está matando um monte de gente. 37, irmãos. 37, pai de 2 crianças, casado, uma vida inteira pela frente. 37, todos nós queremos morrer com 80, 90 ou ser arrebatado em vida, mas ninguém tem essa garantia, porque Deus não conta o final para a gente, justamente para você não morrer de ansiedade, não ficar desesperado. Então quem te garante que você vai morrer com 90? Quem te garante que você tem todo o tempo que você acha que tem? Quem te garantiu isso? Porque Jesus te garantiu uma coisa: vida eterna. Então você não pode deixar isso para amanhã. Você tem que hoje decidir viver por algo maior, decidir viver por uma causa, por um propósito,
Decida viver para a eternidade. Decida viver para levar pessoas para o céu com você. Decida viver para não chegar no céu sozinho. Que o propósito da sua existência seja esse. Aonde quer que você atuar, na construção, na medicina, advogando, aonde quer que você esteja, que o propósito da sua existência seja esse. Eu não posso ir para o céu de mãos vazias. Jesus está me chamando para pescar gente, para jogar o anzol e pescar gente, trazer pessoas para o reino. Eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque eu perdi o direito de viver para mim mesmo. Eu perdi. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Você quer um propósito para viver? Viva para Jesus. Viva por Jesus. Viva para anunciar Jesus. Esse é o maior propósito de todos. Vamos ficar de pé, eu quero orar com você. Eu creio que Deus tem um propósito específico para a sua vida. E Deus vai te ajudar a descobrir, a encontrar, para você dedicar sua vida a isso. Mas, meu irmão, a palavra de Deus, ela nunca é lançada em vão. Nunca. E essa manhã eu queria desafiar você. Que reconhece que precisa viver por algo maior. Que reconhece que está na hora de viver por um propósito, que é muito maior do que você mesmo. Que reconhece que ultimamente tem vivido muito para si mesmo, muito para as coisas desse mundo. Tem corrido muito atrás das coisas desse mundo. Repito, que não é errado, mas que não pode ser a prioridade da sua vida. E entende que precisa tomar uma decisão sobre isso. Sempre que Deus fala com a gente, Ele espera que a gente tome uma decisão sobre o que Ele falou. Quem sabe você está aqui essa manhã dizendo, pastor, eu preciso tomar uma decisão sobre isso. Eu quero viver por um propósito, eu quero viver por algo maior. Eu vou te convidar a você pedir licença. Chegar no altar aqui que eu quero orar com você. Como eu falei, viver por um propósito, depois que você descobre, você precisa tomar uma decisão. E depois que você decide, você precisa insistir. Eu não sei qual é o propósito da sua existência. Deus sabe e Ele quer revelar a você. Mas é você que precisa decidir viver por Ele. Dizer, Deus, eu aceito. Eu quero muitas coisas. Ah, irmãos, eu também quero muitas coisas. Mas a pergunta é, o que você quer para você, é o que Deus quer para você? O propósito que você acha que é para você viver, é o propósito que Deus escolheu para você? Você quer tomar uma decisão essa manhã sobre o que você ouviu? Deixa o seu lugar, chega nesse altar. Nós vamos encerrar orando. Uma coisa eu te garanto. Deus não criou você só para ficar ganhando dólar. Deus não criou você só para bater no peito e dizer que você é cidadão americano, que você tem green card, que você mora aqui, que você mora ali. Isso para Deus é besteira. É lixo. São bênçãos que Ele dá, mas isso não é o mais importante. Lembre-se disso, o importante para Deus são sempre vidas. São sempre almas. É sempre salvação, é sempre eternidade. O que importa para Deus é sempre tirar a gente do inferno e levar para o céu. É isso que importa para Deus. Se Deus falou com você essa manhã, porque nesse país aqui nós somos tentados muitas vezes a abandonar o propósito e correr atrás do dinheiro, abandonar o propósito para fazer o resto. Mas essa manhã Jesus está assim, ei, vem comigo, que eu quero fazer de você pescador de gente. Pode ser na sua área profissional, não tem problema, mas você tem que entender que lá você é pescador de gente. Eu tenho um propósito para você, que começou lá naquela cruz e vai terminar na volta de Jesus. Já é uma manhã de decisão, irmãos. Já é uma manhã de confronto. Já é uma manhã de dizer, Deus, eu entendi, me perdoa. Eu quero viver por essa causa. Diga, e agora? Agora vivo não mais eu. Já estou crucificado
crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. 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 Estou crucificado. Crucifica hoje suas paixões, seus desejos, seus sonhos. Fala: Deus, eu quero é o teu sonho, é o teu desejo, é o teu plano, é o teu projeto, é o teu propósito. Quero viver para a eternidade, eu quero viver para Jesus. Agora vivo, não mais eu. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, Senhor, a tua palavra é a verdade. A tua palavra é a verdade. E a tua palavra nos diz que hoje o Senhor nos chama para, Deus, vivermos por um propósito, vivermos por uma causa, para, Deus, nos tornarmos pescadores de gente, para viver para a eternidade, para anunciar que Jesus, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Ah, Deus, e esses irmãos estão aqui essa manhã, diante do Teu altar, diante da Tua palavra, convencidos pelo Teu Espírito, de que precisam de mudança, de que algo tem que mudar aqui essa manhã, de que tem que haver uma reorganização das prioridades, e de que agora, Deus, o Teu reino tem que vir em primeiro lugar. Meu Deus, que essa manhã seja uma manhã de conserto, que seja uma manhã de cura, que seja uma manhã de reorganização, de perdão, de arrependimento, porque o único motivo pelo qual estamos vivos é para cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos criou. Meu Deus, é de abençoar vidas, é de salvar vidas, é de pescar pessoas. E muitas vezes nos perdemos nas crises da vida, mas essa manhã Tua palavra nos chama a voltar a se tornar pescadores de homens, porque nós já fomos crucificados, perdemos o direito de viver para nós mesmos. Queremos viver para o Senhor, ainda que nos custe tudo. Queremos viver para o Senhor, queremos glorificar o Teu nome em nossas vidas. Ah, Deus, que a Tua presença seja derramada aqui essa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vivemos para o Senhor. Cristo vive em mim. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Cristo vive em mim, aleluia. Já estou crucificado com Cristo. Agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com
Cristo vive